Fala galera, muito boa noite a todos vocês aí. Que jogo foi esse? Mais uma vez sofrido. Parece que agora é o slogan do ano aí: se não for sofrido, não é São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas a postura do time é outra. A qualidade técnica a gente ainda discute, né? Mas a postura é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né, cara? Você vê aí. Eu só não consigo engolir algumas coisas que eu vou falar para vocês aí, que eu queria entender um pouco mais também até. Claro que o Dorival tá lá dentro, ele vive o elenco, ele vive o grupo, né? Mas a gente reclamava de algumas teimosias aí do Rogério em relação ao Rodrigo Nestor, Igor Gomes, e agora a mesma coisa parece que está acontecendo com o Alisson também aí, né? Vamos lá para vocês aí um breve resumo do que foi São Paulo e Goiás, desse sufoco todo aí, tá? Das últimas notícias, a torcida de São Paulo está de parabéns também, tá? E o gol do Marcos Paulo, hein? E dizem aí que até com VAR aí, muita gente está em dúvida ainda aí. Eu queria saber de você aí o que você acha também, né? Então vamos dar um resumão para vocês aí. Antes de tudo, queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Resumão para vocês aí que numa noite cheia de chances criadas para os dois lados, o Goiás me surpreendeu muito, né? E emoção até o fim. O São Paulo manteve o embalo no Campeonato Brasileiro ao vencer o Goiás por 2-1 nesse sábado no Morumbi. O jogo acabou agora há pouco, estou esperando até a coletiva do Dorival aqui. O São Paulo saiu perdendo, né? O Maguinho não pode, cara. Não pode acontecer isso. O jogador do Goiás, o Maguinho, marcou para o Goiás aí. Ele ficou entre o Beraldo e o Alan Franco. O Alan Franco, pelo amor de Deus. E aí. É... E aí o São Paulo se perdeu um pouquinho depois desse gol do Goiás aí, né? A gente viu algumas falhas aí, né? O São Paulo de novo, aquele mesmo problema de não triangular jogadas, de bola filtrada no meio, mas mesmo o time não jogando tão bem, o que você via era o time com posse de bola e você via, além de você ver o time com posse de bola, você via também o time com vontade dentro das suas limitações técnicas, você via o São Paulo com vontade. Isso daí realmente aconteceu, né? E aí o São Paulo conseguiu ter uma coisa que não tinha um pouco na época do Ceni, que era a paciência para poder virar com o gol do Pablo Maia e com o gol do David, que aliás, lembra que eu falei para vocês que o Pablo Maia é aquele jogador que mesmo na fase ruim, ele era o único que chutava no time de São Paulo? Tá aí mais uma vez, semana retrasada fez um golaço, agora ele fez de novo, né? E o David aí, quem diria, o David entrou aí, fez um gol aí também. O David, nunca critiquei o David, né, cara? Nunca critiquei, né? O lance decisivo do David saiu nos acréscimos da segunda etapa, pouco depois do árbitro anular o gol do Marcos Paulo, após o auxílio do VAR. Agora são 11 jogos de invencibilidade para Dorival Júnior no comando da equipe São Paulina, né? E o São Paulo invicto no Campeonato Brasileiro no Morumbi também. Né? Tem um outro dado importante, que o Dorival é o único técnico do século aí que conseguiu alcançar essa marca aí, né? Então, cara, muito bom, assim, o início de trabalho do Dorival, ele tá cativando o elenco mesmo, né? E aí, como fica? O São Paulo vai dormir hoje na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, em 8 jogos, empatado com o vice-líder Palmeiras, e atrás do líder Botafogo, o surpreendente Botafogo, né? As duas equipes entram em campo agora de novo, entram em campo nesse domingo, né, o Botafogo e o Palmeiras, e o Goiás fica com 7 pontos e perto da zona do rebaixamento na 16ª posição. Né? Uma coisa interessante nesse jogo aí, que com racismo não há jogo, o trio de arbitragem, os jogadores de São Paulo e Goiás sentaram no gramado do Morumbi após o apito inicial, né, em uma campanha antirracista promovida pela CBF, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio, um vídeo da ação com racismo não tem jogo, foi exibido no telão e aplaudido pelos torcedores, muito importante tudo isso, né? E aí, voltando a falar um pouco do jogo para vocês aí, né? Vamos falar um pouquinho agora do primeiro tempo para vocês, né? Foi assim, cara, foi bem movimentado, né? Morumbi lotado, né? A torcida de São Paulo compareceu em peso mesmo, tá? E São Paulo hoje está rolando muito evento, né? Cultural, inclusive, a noite inteira também, né? O São Paulo procurou o jogo nos minutos iniciais e criou sua melhor oportunidade aos 7 minutos com o Caio Paulista, que tá me surpreendendo como lateral, hein?
tá indo para cima, hein? O lateral conseguiu uma jogada individual, driblou a marcação, chutou forte para a defesa do goleiro Tadeu. Mas aí não demorou muito para o Goiás responder. O Goiás foi para cima de São Paulo e acabou abrindo o placar, né? Depois de uma chance perdida pelo Matheus Peixoto, que quase fez depois de um cruzamento. Né? O atacante Maguinho aproveitou uma bola aérea, né, cara? E ele tem 1,60m, 1,60m e pouco, não chega a ter 1,70m, né? E aí foi um vacilo mano, marcação, né? Tricolor, né? Porque para cabecear, o cara cabeceou sozinho no meio de dois zagueiros. Os dois zagueiros de São Paulo são altos, né? Então, e aí a vantagem só não foi maior, porque o goleiro Rafael trabalhou muito bem para evitar o gol do Bruno Melo, novamente uma tentativa de cabeça, e o Rafael fez uma belíssima defesa. Segundo tempo, todo mundo queria mudança. Eu teria colocado o Michel Araújo já no início, entrou muito bem hoje, e já teria colocado o Ayrton Rato, tinha tirado o Luciano e o Alisson, como o Dorival fez, mas eu teria feito isso daí antes, e teria colocado o Marcos Paulo lá na frente com o Caleri, né, como o Dorival fez também. Né? Mas o fato mesmo é que o Luciano e o Alisson estão travando o time de São Paulo hoje. Hein? E aí, falando um pouquinho do segundo tempo para vocês, né? O São Paulo em total desvantagem no placar, voltou do intervalo buscando uma maior presença no campo de ataque, né? O Goiás tentou sair um pouquinho, aí o Caleri teve uma chance pelo alto após um cruzamento de direita, mas o empate foi detido. Foi depois de um chute de fora da área que o Pablo Maia bateu, a bola desviou no zagueiro do Goiás e enganou o goleiro Tadeu, né? E aí depois disso, só deu São Paulo, a virada São Paulina quase saiu, acho que foi uns 18 minutos do segundo tempo, né, que o Caio Paulista fez uma boa jogada individual e passou para o Luciano acertar a trave e uma finalização dentro da área. Até aí, o São Paulo já começou a triangular mais. Foi um lance muito bonito esse do Caio Paulista com o Luciano. É isso que a gente precisa mais, jogar mais pelos lados. E aí, no segundo tempo, isso daí aconteceu um pouquinho. Quando o jogo se apresentava mais para o São Paulo, o Rafael precisou trabalhar mais uma vez, foi uma belíssima defesa, evitando o gol do Willian Oliveira, já nos minutos finais, né? E aí, bem no finalzinho, o São Paulo marcou com o Marcos Paulo. No final do jogo aconteceu tudo que vocês imaginarem aí. Então, o Marcos Paulo, mas o árbitro anulou a jogada aí, marcando o impedimento após o auxílio do VAR. Agora o VAR apareceu, né? E aí, depois, na loucura, o Dorival colocou o David e fez o gol nos acréscimos da vitória São Paulina, suada aí. O público em renda do Morumbi hoje foi de 45.429, o público, e a renda foi de 2.214.000 pessoas. E o público de 45 mil pessoas. Né? Os próximos jogos aí, o São Paulo enfrenta o Grêmio, tá? Em Porto Alegre, no dia 4 de junho. No mesmo dia, o Goiás pega o Cuiabá, 6h30, em Goiânia. Antes, o São Paulo recebe o Sport no Morumbi, quinta-feira, 7h30, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tá? O Goiás faz a final da Copa Verde contra o Paysandu na quarta-feira. Tá? Então, eu já vou falar para vocês sobre a atuação dos jogadores de São Paulo, mas eu só queria, né, parabenizar o elenco de São Paulo, mesmo com toda a limitação técnica que a gente sabe que o time tem e tudo. O São Paulo acabou indo muito bem. Por conta da raça, né? O Dorival, quero entender, o Dorival tá lá treinando os jogadores e tudo, mas eu queria entender essa insistência do Dorival Júnior pelo Alisson. E o time de São Paulo ainda precisa se concentrar mais no início das partidas. Isso daí pode ser um problema, por exemplo, semana que vem contra o Grêmio, na arena do Grêmio, isso pode ser um problema. Pode ser um problema, infelizmente, tá? Vamos de atuações e notas aí, tá? Dos jogadores de São Paulo aí, tá? Alguns jogadores me surpreenderam muito. Eu vou dar as notas em linhas gerais. Rafael, mais uma vez, sensacional. O que pegou esse goleiro, eu dei 8,5 para ele. O Rafinha, regular, eu dei 5,5 para o Rafinha. Diego Costa jogou 5,5 também, entrou para fechar ali também. O Alan Franco, muito mal, cara. Argentino fair play, é ruim demais, cara. Aí eu dou nota 4,5 para o Alan Franco. Dou 6,5 para o Beraldo, apesar da falha.
Eu acho que a falha no gol do Goiás foi mais do Alan Franco do que do Beraldo. Mas eu dei o 6,5 ainda, o moleque tá jogando muito. Caio Paulista, animal, arregaçou hoje, foi para cima, tomou uma bola nas costas, que ele sempre toma, mas hoje ele voltou para recuperar. É isso que a gente espera dele também aí. Tá com gás, 7,5 para o Caio Paulista. Pablo Maia, muito bem de novo, 7,8. Gabriel Neves, muito bem também, 7,8 também. Michel Araújo entrou muito bem, é um jogador consistente, me parece, né? Dei nota 6,6 para o Michel Araújo. O Alisson, dei 5,5, tá? O David, pelo gol, dei 7,1. Talvez se não fizesse, seria um 5,5, né? Luciano, muito mal, 4,5 para o Luciano. O Ayrton Rato, nota 7, entrou muito bem. Caleri, nota 6, brigador, como sempre. Vamos ver se com o Michel Araújo e com o Ayrton Rato a bola chega um pouco mais. Marcos Paulo, eu dei 5,8 para o Marcos Paulo. Foi mediano, quando ele sai do banco, ele é melhor. Entrou o Rodriguinho, jogou pouco, dei nota 5. A nota do técnico Dorival Júnior, 7,7 por conta de mais uma vitória aí, né? E o Dorival tomou cartão amarelo, inclusive, né? Todo mundo ainda reclamando um pouquinho aí, o VAR apareceu hoje e tal, mas se apareceu, tinha que aparecer mesmo. Eu vi um biquinho da chuteira do Marcos Paulo um pouco à frente, estava à frente mesmo. A gente não questiona isso, mas a gente questiona por que só nos jogos do São Paulo o VAR tem acontecido. E várias vezes que é a favor, que teria que ser a favor do São Paulo, né? A gente não consegue, né? O VAR, o juiz não chama o VAR, né? Tem coisa estranha aí, a gente quer entender, né? Destaques da partida, então, aí, depois das notas para vocês aí. Rafael e Caio Paulista jogaram muito hoje, jogaram muito mesmo, tá? O Pablo Maia, não posso me esquecer dele, tomou conta ali, parece que agora é o dono da posição mesmo, aí o Luan, que espere mais um pouquinho aí. Nessa aí o Rogério estava certo, né, que jogava com Pablo Maia, né, e Mendes, né, e muito me perguntaram sobre o Mendes aí, mas dizem que o Mendes não está jogando, não está treinando bem, por isso que ele fica de fora, né. Então, amanhã é folga para todos os jogadores, tá? Amanhã, lógico, não é filho de Deus também, né? Os treinamentos retomam na segunda-feira, tá? O São Paulo tem até quarta-feira aí tranquilo para poder treinar 3 dias sem viagem, é importante. Dá para descansar um pouco mais. E o Dorival provou que tem um elenco na mão. O elenco de São Paulo, ele já provou que está conseguindo dar um padrão para a equipe. Por quê que eu falo isso para vocês? Porque hoje o jogador de São Paulo sabe preencher os espaços do campo. O jogador, quando sabe preencher os espaços do campo, ele se desgasta bem menos. Cada um na sua função, né? Essa é uma das diferenças do trabalho do Dorival em relação ao trabalho do Rogério Ceni, né? Então, acho que não tem essa. O pessoal fala muito de Senizete, não sei o que e tal. Cara, para com esse negócio. Isso aí já deu, enche o saco aí. Tem um cara no canal aí que fala, vai lá, que lá é Senizete. Eu vou mandar ele pra puta que pariu daqui a pouco. Tá faltando bem pouco. Beleza, pessoal? Queria pedir para vocês, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor estão aqui embaixo. Muito obrigado pela live de ontem. Chegou a 250 pessoas ao vivo, 290. Muito bom. Amanhã a gente toca uma livezinha para vocês aqui. Beleza? Amanhã a gente toca uma livezinha para vocês aqui. E vamos nessa, vamos dormir feliz hoje. Mais semana que vem tem o Grêmio. Espero que o Alan Franco não jogue. Antes disso, a gente tem um esporte aí pela frente. O Pato estava no estádio hoje, já acompanhou o São Paulo hoje. Ele sempre acompanhava o São Paulo quando podia. E hoje ele já estava lá acompanhando. E eu acho que assim, o Pato vai agregar muito nesse crescimento do São Paulo durante o ano aí, hein? O São Paulo está hoje dormindo na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a rodada amanhã, o término. Agora sim, é muito bom estar no jogo, é muito bom estar na partida, lutando na parte de cima, não na parte de baixo. Acho que algumas coisas irão acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Vai saber se a gente não pode beliscar algo a mais aí, hein? Vamos ficar de olho aí, que se o Botafogo pode, a gente também pode, hein? Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado a todos. Uma ótima noite e fiquem com Deus.